Voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 41 minutos. Estávamos falando do Tribunal de Contas do Estado, fomos até as obras da Copa do Mundo e você em casa, olha, caprichou aqui e mandou muita mensagem. Então chegou o momento de ter aquela interação, viu? Porque o número do WhatsApp fica aí na tela justamente para isso, para você participar aqui e emitir também a sua opinião. Vamos então à primeira mensagem do dia, olha só. Responde a pergunta, foi inútil toda a delação? Só enrolou. E o conselheiro descendo escadaria, escondendo material no lixo para falar do presidente ao leão. Ó, estão brigando aqui com a gente. Bom dia, bancada, sempre os mesmos nos poderes, desde STF, Congresso Nacional, Câmara Federal, enfim, todos os poderes que comandam este país. Resumindo, o Brasil é um país cínico. Bom dia, o Tribunal de Contas teria que ter eleição ou, no mínimo, funcionários de carreira. Esses conselheiros ficam, vão e vêm, e só marmelada, dão férias remuneradas, depois voltam. O povo não faz nada, é a Marli. Vergonhoso esse Tribunal de Contas de Mato Grosso, que horror, só malandro. Tribunal de Faz de Contas, só olhar os membros e as capivaras de cada um, se engana quem quer. Bom, também tem aqui mensagem sobre o precatório. Será que ficarmos em casa, o precatório some? Bom dia, bancada. Pelo amor de Deus, esse presidente dentro, não. Dilma foi caçada por uma pedalada. Esse aí já pedalou, furou até o terceiro teto e continua. Acho que a taca ainda não está doendo mais. Meu Deus, o povo parece que está cego, não vê que esse aí está comprando voto e agora que o país vai afundar mesmo. É a Divina lá de Rondonópolis. Obrigada, Divina, pela sua mensagem. Bom, gente, parte dos comentários, outros aqui não tenho condições de mostrar nesse momento, mas vai continuando aí. Mande, por favor, sua mensagem. Já vou até aproveitar para agradecer de novo a audiência aqui pela plataforma do Gazeta Digital e também pelo Facebook da TV Vila Real. Está aumentando a cada dia e eu preciso fazer esse agradecimento. Diga, Kleber Lima. Não, tem dois comentários que eu acho que vale a pena comentar, né? Porque assim, o primeiro, então quer dizer que foi inútil? Foi. E quem está dizendo isso sou eu? Não, a decisão está aí. Tanto foi que eles estão lá de volta e ontem foi eleito, alguns deles foram eleitos para presidir o tribunal. Pronto. Quem decidiu isso? Foi o juiz, foi um desembargador, foi um magistrado, foi a justiça. Então, respondendo objetivamente, é isso que eu falei. Foi inútil. Até prova em contrário, né? Não serviu de nada. Quer dizer, serviu, como o Daniel levantou, eles ficaram de 3 a 5 anos afastados, né? Muito embora um afastamento maroto, porque eles só não iam trabalhar, mas mantiveram as prerrogativas, né? De salário, de etc, né? Mas foi inútil, ou por algum defeito das delações, ou por algum defeito da legislação, né? É simples assim. Então lá... Agora, eu também acho, Daniel, e eu cubro o Tribunal de Contas há mais de 20 anos. Quando eu comecei a minha carreira como jornalista, eu já fui ser repórter de política, então eu cobria. Ainda peguei Branco de Barros, Ari Leite de Campos, das antigas, né? Peguei muitos conselheiros das antigas, de quando a Assembleia ainda era lá no centro de Cuiabá, na Barão de Melgaço. Daquela época, nesses 25 anos, vamos colocar assim, houve uma evolução, uma modernização assustadora, absurda, positiva no Tribunal de Contas do Estado. Por exemplo, falou, aí um outro comentário foi assim, devia ter, tem concurso hoje, eles estavam numa dúvida lá se a gente chamava eles de conselheiro substituto, né? Aí hoje já tem uma nomenclatura adequada que é auditor substituto de conselheiro. Tem 7, um para cada conselheiro titular. Os mecanismos de controle, a prevenção que o tribunal tem, por exemplo, hoje um sistema de monitoramento, que é o GeoObras, salvo engano, de monitoramento de obra pública, que auxiliou e muito, não apenas ao governo do Estado, mas às prefeituras que também são jurisdicionadas, às câmaras de vereadores, do Estado inteiro,
e com isso a sociedade a fiscalizar melhor essas obras, evitando paralisação de obras, como já foi. Então, assim, tem muita coisa positiva, sim, na atuação do Tribunal de Contas. Agora, o Tribunal, ele sofre de um mal chamado de reputação, ele tem má reputação, como a Câmara de Cuiabá. Má reputação, você pode, na verdade, a classe política como um todo, mas essas duas casas, eu faço questão de destacar, a Câmara tinha o apelido de Casa dos Horrores, até teve presidentes aí no passado que entrou na justiça, proibindo a imprensa de atribuir, de dar esse nome, esse apelido para a casa, assim como o tribunal também não tem uma imagem boa, a reputação deles é das piores. Agora, como é que muda isso? Com prática política deles, com o praticado deles. Quando a gente tiver vereadores com uma prática melhor, que corresponda mais à expectativa da sociedade, da mesma maneira que o Tribunal de Contas se mostre mais presente na vida das pessoas, mostrando o benefício que ele traz para a sociedade, aí ele muda, senão não vai mudar. Enquanto a gente vê conselheiro correndo de cuecão no prédio para esconder documento quando a Polícia Federal, aí fica difícil mudar. Você falou da questão da eficácia da delação, vamos só fazer um paralelo com o estado do Rio de Janeiro, que também passou por várias denúncias de corrupção. O governador Sérgio Cabral estava com uma pilha de condenações, vai ficar preso não sei quantos anos. Se eu não me engano, salvo engano, também conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro também foram responsabilizados, só que nesse caso, lá no Rio de Janeiro, conseguiram achar as provas. Né? Então eles estão presos, inclusive alguns, condenados, ex-secretário, governador, conselheiro do Tribunal de Contas, que não aconteceu necessariamente aqui em Mato Grosso. Ok, gente, vamos mudar só um pouquinho de assunto, porque temos novamente a participação do repórter Daniel Santos para falarmos sobre aquele assunto bastante polêmico em relação à COP26. Vamos voltar a falar sobre o metano, Kleber e Daniel. Bunda, vá. Pois é, então vamos ao vivo com o repórter Daniel, porque vamos repercutir justamente com o setor, como é que a pecuária recebeu essa informação, porque pegou de fato toda a cadeia produtiva, Daniel, de surpresa. Não havia essa perspectiva do Brasil, pelo menos, assinar esse acordo lá na COP26, que prevê a redução de 30% de metano nos próximos anos. Diz pra gente, então, com quem você está aí, Daniel, para falar sobre essa decisão do governo federal. Luciane, não é só queimada, não é só destruição da vegetação, não é só poluição, não. Quando a gente trata desse assunto, também remete a uma outra problemática que, segundo os especialistas, prejudica e muito a questão do meio ambiente e contribui para o aumento do aquecimento global em níveis mais altos, considerando, por exemplo, a flatulência do gado, ou então os dejetos do gado. E para saber mais sobre esse assunto, o posicionamento do setor a respeito dessa meta, né, estipulada aí na COP22, estou aqui com o diretor técnico da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, o Francisco de Sales Manzi, que gentilmente já estava aqui nos aguardando para esse bate-papo ao vivo no A Notícia de Frente. Quando a gente fala sobre esse assunto, né, tem muita gente que se questiona, mas não é possível uma coisa dessa. O gado, o gás produzido por esse gado ao se alimentar, né, ao ruminar, por exemplo, isso acaba contribuindo para o aquecimento global, para o efeito estufa. E essa meta, como é que vocês receberam essas observações aí? Porque agora é um movimento internacional de olho na cadeia de produção, também de olho na pecuária. Bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Daniel, bom dia, Luciana, bom dia a todos. É claro que a gente recebe com um pouco de apreensão, mas já existia lá uma meta na COP15, o trabalho já está sendo feito, o Brasil tem o Código Ambiental mais restritivo do mundo, aliás, é um dos poucos países que existe um código onde o produtor precisa preservar, e hoje 24% de toda a vegetação nativa brasileira está dentro das propriedades rurais. A nossa pecuária totalmente sustentável, porque nós temos 85% dos nossos animais criados a pasto, e essa história nós já ouvimos antes, já tinha, primeiro era o carneiro na Nova Zelândia, agora nós estamos aqui com os olhos na nossa pecuária.
Nós temos a pecuária mais sustentável. O que nós queremos, já que são 100 países que assumiram esse compromisso, se todos eles criarem da maneira como o Brasil cria os seus animais, preservando o meio ambiente e ao mesmo tempo suplementando seus animais a pasto ou com produtos de origem vegetal, essa meta é perfeitamente possível de ser atingida. A gente acompanha conversando com outros pecuaristas e pergunto a você também, na tua avaliação, o único interesse internacional é de fato em observar a atuação da pecuária, é reduzir mesmo o efeito estufa? Essa é uma pergunta difícil de se responder para saber aonde se quer chegar, né? Sempre existe uma pressão grande em cima da pecuária. Há um tempo atrás se falava que o problema da carne estava em se causar câncer. Nós já comprovamos que hoje é uma dieta saudável, agora relacionada ao aquecimento global. O que nós temos certeza é que nós temos um produto de excelente qualidade, sustentável ambientalmente e muito saboroso. Tem alguma diferença, até mesmo nos níveis de flatulência, né, nos dejetos, da poluição provocada pelos dejetos dos animais, do rebanho que está na pastagem, do rebanho que está confinado ou semi-confinado? Certamente os animais que são produzidos a pasto têm um melhor equilíbrio. Mas já existe, inclusive, cientificamente, produtos que, quando adicionados aos semi-confinamentos e aos confinamentos, eles aproveitam melhor e, com isso, você tem uma menor emissão. Mas uma coisa nós temos certeza, é impossível comparar o que se produz um bovino do que se produz um veículo. Nós sabemos que os maiores degradadores do meio ambiente estão relacionados ao transporte e à produção de energia, sobretudo a energia que são produzidas nos países que se utilizam combustíveis fósseis, que é diferente do Brasil, que tem a sua maior matriz as hidroelétricas, e agora o etanol de milho, que é produzido também uma energia totalmente limpa. Tá certo. O senhor acredita que essa meta estipulada pelo governador Mauro Mendes na COP22, ela será possível ser alcançada? Eu acho que é um compromisso de todos, a preservação do meio ambiente, se estudar o aquecimento global como um todo é um problema do mundo inteiro, não é só do Brasil, mas com certeza o Brasil ele é muito mais um exemplo a ser seguido do que um causador de problemas. Obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Ele que já estava nos aguardando aqui já há algum tempo, fez questão de permanecer aqui em frente à sede no Parque de Exposições da Acrimate. O setor está se perguntando, Luciana, e essa é uma pergunta que gera polêmica. Será que o problema agora está na pecuária brasileira? É isso mesmo? Volto com você. Olá, Daniel. Boa pergunta, né? Porque, de acordo com os cientistas, os ambientalistas, são inúmeros os problemas aí que acabam trazendo um aquecimento global. Ou seja, isso exige que, de fato, todas as nações tomem medidas. A gente sabe que a pecuária, o agronegócio, é um tema sempre muito sensível diante da produção que sustenta o nosso país. Nós temos uma economia baseada nas principais commodities brasileiras. Então, por isso que o assunto é sempre muito delicado. Agora, é importante a gente entender que essa decisão aí, esse termo que o Brasil assinou, pegou até mesmo, Daniel e Kleber, os próprios agentes do governo federal de surpresa, tá? O Ministério da Pecuária e Agricultura, Kleber, ficou surpreso com o fato do Brasil aderir, porque eles não estavam esperando isso. Por quê? Na prática, se essa responsabilidade passa a ser imputada mesmo para a pecuária, existem a princípio duas alternativas. Uma que pode doer mais no bolso do pecuarista, porque tem a ver com suplementação, tem que mudar todo o manejo com o animal. A outra seria reduzir o rebanho. E a redução do rebanho não é algo que a pecuária vai querer discutir. Por isso que o tema é muito sensível e algumas pessoas, até em tom de ironia, fica dizendo, como assim os gases dos animais acabam trazendo aquecimento global? Isso é fake news, isso é mentira, isso é exagero de ambientalistas. Mas olha, não somos nós que estamos defendendo isso. É um tema que está sendo severamente tratado lá na COP26, viu, Daniel? Sim. E eu vou trazer uma informação importante. Aliás, o pessoal já deve ter visto, mas parece ter um descompasso em relação a essas metas que o governo quer atingir,
que Mato Grosso quer reduzir em 80% a emissão do carbono até 2035. Ontem o próprio vice-governador Otaviano Pivetta disse que não crê muito nisso, a não ser que Mato Grosso ou o país fosse como a Finlândia, que não produz praticamente nada. É um país nórdico, pequeno, né, que tem lá sua matriz econômica muito diferente da nossa, que nossa economia é baseada muito na agropecuária, no agronegócio. E, segundo ele não acredita muito que isso vai acontecer. Então, tem que ter um consenso melhor entre os próprios agentes do Estado sobre isso. Ou seja, o governador em exercício apoiou Mauro Mendes, mas disse que não é possível. Então, que o governador está levando lá, precisa avaliar isso, né? Porque, ou seja, as 12 ações teriam sido um trabalho aí que realmente defenderia até uma redução em menor tempo do que os outros. Concorda? 15 anos antes. Pois é, 15 anos antes. Então, precisa entender por que houve esse posicionamento. E quem se posicionou também foram deputados aqui de Mato Grosso. Tanto o Valdir Barranco, do PT, e também Dilmar Dal Bosco. Vamos ver, então, o que esses dois parlamentares comentaram a respeito desse tema. O setor produtivo do Mato Grosso, o Fórum Agro, participou de um debate, uma reunião com o governador, antes do governador viajar, propuseram assinar documento realmente que está contribuindo para a diminuição desse gás metano, que vai, e também o CO2, quer dizer, estamos preocupados com isso. Então, por isso que todo o Fórum Agro, toda a ProSoja, FAMATO, o governador, na hora de assinar e se pronunciar, ele teve o aval de todo o setor produtivo do Mato Grosso. O que não pode acontecer é tomar decisões tão importantes como essa, é muito importante, porque se trata do futuro, da sobrevivência, das populações que virão depois e até dos jovens que ainda vivem hoje, que poderão aí muito brevemente sofrer esses impactos. Então, o que não pode acontecer é assinar um acordo importante como esse e não cumpri-lo. Espero que o governador é uma pessoa inteligente, eu espero que ele tenha pensado muito antes de fazê-lo, né? O que nós temos vivido são muitos fake news por parte do presidente da República, que fala lá fora tudo o contrário do que está acontecendo aqui. Parece que o Brasil é um país que preserva a biodiversidade, o meio ambiente, e a gente sabe que não é isso que tem acontecido. As populações indígenas, né? Então, eu torço muito para que, uma vez assinado, o governador se preocupe em encontrar estratégias para diminuir o gás metano, mas também para que nós possamos diminuir aqui no estado o desmatamento, e tem políticas para isso. É possível a gente não desmatar e continuar produzindo, é preciso recuperar o solo, porque o que acontece muito é o abandono do solo precarizado para fazer novos desmatamentos. Então é questão de vontade política, se ele quiser é possível. Tá certo. Kleber Lima, quer acrescentar alguma coisa nesse tema? Olha, eu quero acrescentar o seguinte, uma observação do descompasso no discurso do governador com o vice-governador sobre esse tema, levando em conta que o vice-governador é homem do setor produtivo, ele sabe o que ele está falando, né? Então, assim, quando ele fala, primeiro que a postura do governo de Mato Grosso ela é mais ousada que a do Brasil e de muitos países, né? Que ela reduz ou amplia as metas de uma maneira muito mais ousada do que o próprio governo brasileiro, que era o compromisso de zerar a emissão em 50, não, com 35 nós damos conta de fazer, e aí chega o vice-governador, que é produtor, que entende, falando, só se a gente vivesse na Finlândia. E aí fica ruim, né, a gente saber como é que é isso, como é que essas metas, o que esses compromissos do governo foram formulados, com base em que tipo de estudo, né, levando em conta, assim, em tese, a secretária Maureen, ela sabe o que está falando, ela é servidora da secretaria já. Eu estava vendo uma foto outro dia de ex-secretários adjuntos do Silval Barbosa, ela estava lá, então ela já está aí há 10 anos, né? Há pessoas que têm esse tipo de domínio de causa, não é permitido determinados equívocos, né? Então fica essa dúvida. E por falar em descompasso, em contradição do que o governador fala com o que o vice fala, tem uma contradição ontem também, desses dias, bastante acentuada em uma coisa que o governador falou aqui, Luciana e Daniel, antes de viajar, que era o seguinte, que ele era a favor
tanto assim que ele mandou para a Assembleia um projeto de lei instituindo o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da população LGBT, e eu não sei falar a sigla toda, é muito comprida. Mas LGBT é o QI+, né? Inclusive, ele foi questionado no dia que ele viajou, no dia 25 ou 26, para a imprensa, e ele chegou a dar a seguinte resposta: o Estado é laico, ele não tem que seguir orientação de religião A, B, C ou D, e as pessoas LGBT são cidadãs com direitos civis igual a todas as outras. Então, vamos manter o projeto sim. Curiosamente, já tinha uma resistência disso do deputado Sebastião Rezende lá na Assembleia. O deputado Gilmar, que é o líder do governo, comprou a briga, mandou um ofício, tem cópia do ofício dele lá no IPERJ, a gente tem cópia. Ele assina o ofício ao presidente da Assembleia, Maxi Russi, como líder do governo, solicitando o arquivamento do projeto do governo, que ele é o porta-voz ali, que ele é líder do governo. Aí, no mesmo dia, ele assume a presidência da Assembleia, porque o Maxi Russi foi na viagem internacional com o governador, então ele precisou se licenciar, e ele, como presidente da Assembleia em exercício, manda arquivar o projeto. Você percebe? Primeiro, ele contraria a orientação do governador, que é o dono do projeto, o governo é o dono, ele só é o líder, o representante. Ele contraria ao pedir o arquivamento e ele arquiva como presidente. E depois, ontem na imprensa, ele diz: não arquivei não, eu só suspendi a tramitação, ainda mente, o que é pior, né? Então, assim, preciso mais transparência nessas atitudes. Você é contra, você acha que a sociedade não precisa ter um conselho? Então debata isso com transparência com a sociedade. Não fica usando do jeitinho, batendo e escondendo a mão, que fica pior. Agrada o segmento religioso, que ele é católico, né? O Gilmar é católico ele dá aula em cursinho de casais, bem católico, né? O Sebastião Rezende é evangélico. Assim, querem atender os seus públicos? Atendam, mas debatam isso com clareza para a sociedade, porque daqui a pouco você acaba ficando mal com os dois, acaba ficando mal com o público religioso e acaba ficando mal com o público LGBT. E a deputada Janaína Riva, hoje uma informação trazida pelo jornal A Gazeta, pretende inclusive judicializar essa questão, se for mantida essa questão de arquivamento. Por quê? Como o Kleber disse, o que custava você colocar esse tema em discussão, em debate? Agora você já de pronto, já arquiva, não dá nem a possibilidade dos deputados se posicionarem a favor ou contra, né? Então, acho que isso é salutar. Está com medo do debate, Está com medo do debate, pois é. Com medo do debate. Ok, gente, olha só, são 7h04, eu vou para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Vamos falar ainda sobre a comissão processante lá na Câmara de Vereadores.